Que Deus abençoa a todos os ouvintes que nesta hora estão conectados para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a você que neste momento se ocupa o seu tempo para ouvir uma pequena porção das Escrituras. Que essa palavra possa te abençoar poderosamente. Então, vamos ler aqui na palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 3, e o verso 17, que diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, essa escritura nos mostra com clareza que tudo quanto nós fizermos por palavra ou por obras tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Os sistemas denominacionais, eles querem o nome do Senhor Jesus Cristo para curar as suas enfermidades, para expulsar demônio, para prosperar financeiramente, mas negam o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é o único nome que perdoa pecados. Ele é o único nome no qual nós devamos ser salvos, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dentro do nome pelo qual devamos ser salvos, porque só o nome do Senhor Jesus Cristo nós devemos ser salvos. Porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que não receber o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo? Se você é um escolhido de Deus, um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, você receberá a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Porque com Deus não há meio termo. Nós temos que aceitar tudo aquilo que Deus prometeu para nós. E Deus tem prometido para nós, principalmente na era em que nós estamos vivendo, que cada homem, mulher, jovem, criança, que realmente já tem uma certa idade da responsabilidade e sabe discernir o certo do errado, se necessita de se arrepender dos seus pecados e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Porque Deus não está tratando com os sistemas denominacionais. Deus está tratando individualmente com seus filhos. Porque nós vivemos em dias que há muita confusão. Mas os filhos de Deus que têm recebido a revelação do Espírito Santo está fora desta confusão. Porque a revelação do Espírito Santo nos tira de toda a confusão religiosa que opera nesses dias. Então é necessário que cada pessoa que está me ouvindo neste momento possa receber verdadeiramente o seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro, no dia de Pentecoste, ele deu a receita. Em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você quer receber o Espírito Santo na sua vida, você tem que crer e receber a palavra de Deus. Você tem que ir à prática, porque você tem que praticar aquilo que você crê. Se você não pratica,
então você verdadeiramente não crê naquilo que você diz que crê. Porque muitos carregam a Bíblia, mas eles não crêem na Bíblia. Eles crêem somente em parte da Bíblia. Mas Jesus disse em São Mateus, capítulo 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que viver de toda a palavra, não de parte da palavra. Porque os apóstolos, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que deveria ser considerado o livro de Atos do Espírito Santo nos apóstolos, porque foi o Espírito Santo operando através dos apóstolos. Se você ler todos os livros dos Atos dos Apóstolos, você vai constatar que os apóstolos, eles batizavam as pessoas no nome de Jesus Cristo, porque era o único nome que eles realmente deveriam ser batizados, porque eles tinham a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E se você, meu irmão ouvinte, tem esta revelação, você possa receber esta porção da palavra e Deus vai acrescentar na sua vida a cada dia a revelação que for necessário. Porque Deus quer tirar de nós aquilo que está sobrando e acrescentar o que está faltando. Porque as Escrituras, ela não é de particular interpretação. Ela tem que ser aceita, recebida conforme ela está escrita. Porque em Atos capítulo 8 também, os apóstolos que estavam em Jerusalém, o verso 14 diz assim que os apóstolos que estavam em Jerusalém, vendo que Samaria recebera a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. E eles, tendo descido, eles impuseram as mãos sobre aquelas pessoas, aqueles irmãos, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles ainda havia sido recebido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então, a gente pode constatar que Filipe, também, quando chegou em Samaria, ele batizou os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós encontramos, irmão, em Atos capítulo 10 e versículo 47, Pedro, o apóstolo Pedro, foi guiado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio, que era um gentil, e falou para eles: pode porventura alguém recusar a água para que não seja batizado? Este que, como nós, receberam o Espírito Santo desde o princípio? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles receberam o Espírito Santo ouvindo a palavra. Porque o apóstolo Pedro, ele, guiado pelo Espírito Santo, ele pregou na casa de Cornélio. E Cornélio, antes que Pedro chegasse, ele convidou a todos os seus amigos, familiares e vizinhos. E Pedro, então, começou a pregar o Evangelho. Então, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que ouviram a palavra. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles não rejeitaram o batismo no nome de Jesus Cristo, quando eles receberam o Espírito Santo. Hoje você pergunta para as pessoas: você recebeu o Espírito Santo? E eles dizem que receberam. Mas quando você mostra a palavra, que a maneira verdadeira, apostólica, cristã, que se deve ser batizado, eles rejeitam. Então prova que não receberam o Espírito Santo, porque quem recebe o Espírito Santo não rejeita a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras, ele é o autor da palavra. E jamais alguém que recebe
o batismo do Espírito Santo, ele vai rejeitar a palavra do Espírito Santo. Pelo contrário, ele vai aceitar a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo só se alimenta da palavra, só se alimenta das Escrituras. Então, é necessário um verdadeiro arrependimento de todos os pecados cometidos. Então, a palavra de Deus diz em São Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, em seu nome. Então, começou a se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em Jerusalém, através do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ali no verso 14. Se você ler as escrituras ali em Atos 2, verso 14, o apóstolo Pedro ele pregou um curto sermão de aproximadamente 15 minutos. E a sua mensagem foi aceita e recebida por quase 3.000 almas. Que a Bíblia diz que, quando eles ouviram, seus corações foram compungidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, amados irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, o dom do Espírito Santo não é falar em línguas. O dom do Espírito Santo, que as Escrituras diz aqui em Atos 2,38, é o próprio Espírito Santo. Não é um dom do Espírito Santo, mas é o dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala o que é o dom do Espírito Santo. Se você buscar mais adiante nas Escrituras, em Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o dom do Espírito Santo é a vida eterna. Agora, uma pessoa pode falar em línguas estranhas com um dom do Espírito Santo, porque é um dom. E os dons e as vocações de Deus são dados sem arrependimento, conforme está em Romanos 11, 29. Você pode ler isso nas Escrituras. Porque os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Os dons de falar em línguas, interpretação de línguas, dons de profecias, dons de curar, dons de sabedorias, dons de conhecimentos e dons de pregar. Tudo isso é dado sem arrependimento. Uma pessoa pode ministrar um dom sem se arrepender dos seus pecados. Mas o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, é dado para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem e vive uma vida de obediência à palavra de Deus, conforme está em Atos 5, 32. Se você quiser ler isso, está na sua Bíblia, em Atos 5, 32. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, falou, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele falou pelo Espírito Santo: nós somos testemunha destas coisas, e também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é dado somente àqueles que obedecem a palavra, é àqueles que praticam a palavra. Não basta você ser um religioso, não basta você apenas ler a sua Bíblia. É necessário o novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Nascer do quê? Da água e do Espírito, porque assim diz a Bíblia. Em São João, capítulo 3, está escrito: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer de novo. Então é necessário que cada pessoa tenha que nascer de novo da palavra. Nascer da água é você receber uma lavagem pela água da palavra. É você ser gerado pela palavra. Então, quando você é gerado pela palavra da verdade, você é lavado pela água da palavra, você é santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, diz o mensageiro de Deus, ela está ensanguentada. Então, quando você é banhado com este sangue, lavado e redimido no sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra santifica. Da mesma forma que o sangue do Senhor santifica também, a palavra também santifica, conforme está em São João 17, verso 17. Diz a Bíblia: a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Então a palavra santifica. E o sangue também, da mesma forma, faz o mesmo processo, desde que cada um de nós crê e recebe a palavra de Deus. Então, é necessário esta aceitação. Agora, somente os filhos de Deus, aqueles que são predestinados por Deus para receber as Escrituras conforme ela está escrito, receberão. Agora, aqueles que não estão ordenados para a vida, eles vão receber apenas parte da palavra. Eles vão receber aquilo que lhe convém. Então, mas somente os eleitos de Deus vão receber a mensagem de Deus conforme ela é. Então, é que cada um de nós possamos sentir esta necessidade de receber o Evangelho. Em São Marcos, capítulo 16, verso 15, está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que crê. Crê no quê? Na palavra. Se você crê na palavra, você não precisa correr atrás dos sinais. Os sinais vão te seguir, porque é assim que diz a Bíblia. Os sinais seguirão os que creem. E muitos estão correndo atrás de sinais. Mas se você crê verdadeiramente na palavra, estes sinais vão te seguir. Seguirão somente aquele que crê, não aqueles que diz que crê, mas é aqueles que creem verdadeiramente. Quais são os sinais que vão seguir? A Bíblia continua dizendo: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E se pegar na serpente, não lhe causará dano algum. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela tem poder para operar naquilo que ela for enviada. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela fará o que lhe apraz naquilo que foi enviada. Tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Tudo aquilo que Deus diz na sua palavra terá que cumprir. Porque São Mateus 24, 35 está lá escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vai passar. Tudo que o Senhor Jesus Cristo ele profetizou na palavra de Deus está acontecendo. Já aconteceu e continua acontecendo. Jesus Cristo disse em São Lucas 17, eu creio que é, verso 24, a partir do verso 26, está lá escrito:
Assim como foi nos dias de Noé, será também na manifestação do Filho do Homem. O que acontecia lá nos dias de Noé? Se você quer saber o que acontecia lá nos dias de Noé, leia as suas escrituras, a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, que você vai constatar o que realmente acontecia lá. E essa escritura está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo em plenos dias de Noé, em pleno dia de Sodoma e Gomorra, aonde o pecado está predominando, o homossexualismo e outras imundícias do mundo. Nos dias de Noé, a palavra de Deus diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. Isso significa que eles casavam-se e divorciavam-se e casavam novamente. Então era uma imundícia aos olhos de Deus. E é até hoje, porque Deus não mudou. Deus não mudou o seu parecer acerca da sua palavra, diz o mensageiro. E de acordo com Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mensageiro de Deus diz que Satanás sabe muitíssimamente que Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mais do que todos os teólogos. Porque Satanás conhece a Deus. Se você duvida disso, lê os evangelhos do São Mateus, quando Jesus se aproximava de alguém que estava endemoniado, aquele demônio imediatamente se ajoelhava e adorava. O tal do demoniado de Gadareno é um deles, que quando o Senhor Jesus Cristo se aproximou dele, ele disse: o que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? E prostrou a seus pés e o adorou. O próprio demônio sabia que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. E quem aqueles religiosos pensavam acerca do Senhor Jesus Cristo? Anás, Caifás, aqueles fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. O que eles pensavam? Eles diziam que Jesus Cristo era Beelzebu, filho de fornicação, e assim por diante. Deram para o Senhor Jesus Cristo os piores nomes. Aqueles religiosos que estavam constantemente lendo as profecias da primeira vinda de Cristo, os pergaminhos, homens que eram inteligentes, mas era uma sabedoria intelectual apenas, eles não tinham a revelação da palavra. E quem é que estava certo? Os demônios estavam mais certos do que aqueles religiosos. Então, a Bíblia fala: se você crê que há um só Deus, faz bem. Os demônios também crêem e estremecem. Então, não basta só crer. Você tem que obedecer. Porque Satanás crê, mas ele não obedece. Ele perverte as coisas de Deus. Ele nunca cria nada. Satanás não é o criador de nada. A única coisa que Deus deu a Satanás a paternidade foi a mentira. Porque Deus disse que Satanás é o pai da mentira. Então, foi a única coisa que ele gerou, Satanás, foi a mentira. Mas Deus é o Criador dos céus e da terra. Só a ele é dado este poder. Agora, Satanás, ele perverte a criação de Deus. Ele é um pervertedor. Ele faz de um homem querer ser uma mulher. Isso é perversão. Faz de uma mulher querer ser homem, agir como homem,
falar como homem, se vestir como homem, cortar cabelo como homem. Isso é perversão, isso é demônio, isso é espírito de Satanás. Um homem, ele tem que ser homem no agir, no falar e no proceder e no vestir, porque esta é a condição original que Deus o fez. Agora, se você vê um homem muito delicadinho, muito falando igual mulher, gesticulando igual mulher, isso é espírito pervertido, isso é espírito de Satanás. É o que Satanás faz, ele perverte as coisas. Então, mas Deus, ele quer cada um de nós original, como ele o fez. E hoje nós vemos que as coisas estão a cada dia se naturalizando como se fosse uma coisa normal. Mas não é normal. Isso que está acontecendo com a humanidade não é normal. Isso é tudo obra do diabo. O diabo tem pervertido até mesmo as coisas de Deus. A palavra de Deus, o diabo tem pervertido, tem acrescentado, tem tirado através dos pregadores que estão endemoniados. Porque qualquer pregador que tira da palavra, que acrescenta a palavra, que torce a palavra, ele está endemoniado. Isso é demônio. Demônio em forma de religião. Porque um verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus conforme ela é, sem acrescentar, sem tirar e sem torcer também. Ele sustenta a palavra de Deus. O profeta de Deus, o irmão William Marion Branham, o mensageiro enviado para esta era. A sua mensagem ainda está em evidência, o seu ministério não terminou. O profeta de Deus partiu para estar com Deus, mas a sua mensagem ainda está em operação. A sua mensagem ainda está em evidência, porque Deus tem levantado pregadores para sustentar esta mensagem de Malaquias, capítulo 4, verso 5, de São Mateus 17, 11, de Apocalipse 10, 7. É o mensageiro de Deus. É a única mensagem que vai nos preparar para o arrebatamento. Se você quer estar no arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo, você tem que crer, receber Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias antes daquele grande e terrível dia do Senhor. E a Bíblia diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. Nos vai converter os nossos corações, a nossa fé original dos apóstolos. Da palavra original dos apóstolos, vai nos regressar de volta à palavra original, de Atos capítulo 2. Então, é isso que a mensagem do irmão Branham, o profeta de Deus, está fazendo. Deus tem levantado, eu creio que Deus tem levantado homens para sustentar essa mensagem. E, agora, Satanás também tem os seus mensageiros, tem os seus pregadores para perverter a palavra, para torcer as escrituras, mas não é só o diabo que está trabalhando, não. Deus também está trabalhando. Deus está trabalhando. Jesus Cristo disse, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, Deus estava trabalhando, está trabalhando através de seu Filho, Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito. Jesus Cristo, ele é a massa corpórea de Deus. Ele é a casa espiritual de Deus. A Bíblia diz que Deus habitou em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, conforme está em Coríntios 5,19. 2 Coríntios, eu creio que é o segundo, 5,19, que Deus estava em Cristo.
reconciliando o mundo consigo mesmo. É Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, só que não é somente o Filho de Deus. É verdade que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, mas só que não é toda a verdade. Você tem que crer em toda a verdade. Jesus Cristo também, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você quer uma escritura? É 1 João, capítulo 5, verso 20, está lá escrito: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando o profeta Isaías profetizou a vinda do Messias, lá em Isaías 7, verso 14, ele disse, porque um menino nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Então, no mesmo versículo que diz que ele seria filho, também diz que ele seria Pai da eternidade e também Deus forte. Então, toda a Escritura, ela se encaixa. Você não encontra contradição na Bíblia. A contradição está na mente das pessoas, mas na Bíblia não há contradição. Ela é a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a ciência exata. Ela é o único livro que você não encontra contradição, é a Bíblia. Os demais livros você pode até encontrar, mas na Bíblia você não encontra. Porque ela não foi produzida por vontade de homem algum. Porque a Bíblia, ela foi escrita pelo Espírito Santo. Os homens foram usados por Deus pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. Então, com essas poucas palavras, eu rogo a Deus que você, meu ouvinte, amigo, irmão ouvinte, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.